Olá, meu nome é Fábio Avelino, acadêmico da Universidade Estadual do Pará. Curso o oitavo semestre de licenciatura em música. Estou aqui para falar um pouquinho da matéria de estágio, no qual eu acabei de concluir, né? Eu já tenho um pouco de experiência, né? Por muitos anos dei aula de música nas práticas teclado, violão, e eu posso dizer que eu sou bem experiente nessa área, então esse estágio foi ótimo para mim, foi muito gratificante, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse estágio em duas escolas especializadas, tá? No ensino da música, né? Levando em consideração os instrumentos teclado e violão. Bom, o meu estágio na escola adventista, precisamente no núcleo de arte da escola, é um laboratório de música, tá? Que tem, digamos assim, boa estrutura, climatizado, né? Tem instrumentos à disposição dos alunos. E lá eu tive a experiência de lecionar um aluno em cada horário, né? Pela manhã eu tinha 4 turmas, né? De 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11 e 11 às 12. E em cada turma dessa tinha um aluno, a gente fazia o acompanhamento musical com esse um aluno, né? E eu sempre dei aula para vários alunos ao mesmo tempo, 10 alunos numa turma, né? E eu achei bem interessante que é muito proveitoso, tanto para o aluno, né? Como o professor também, porque ele se dedica mais tempo, né? Na função da coordenação motora, né? Na articulação, postura. Então, digamos que fica uma aula um pouco mais aperfeiçoada, né? Porque a gente está ali em cima do aluno e a gente fica ali mostrando alguma coisa que pode ser feito, um dedilhado ou uma maneira melhor de se executar aquela música ou determinado exercício ou solo. Eu tive a oportunidade de estagiar com os instrumentos de aula de violão, né, teclado e bateria no colégio adventista. As aulas de bateria eu achei bem interessante porque eu toquei com alguns alunos, né? Tocava o violão, ele tocava a bateria, o ritmo. Então eu tive uma comunicação bem melhor em relação, né, a, as questões didáticas do instrumento, como funciona, né, a bateria, bater num violão junto, fazendo essa parte rítmica junto, que geralmente os professores da escola não têm esse mecanismo, né, para poder dar essa aula para o aluno. Eles usam muito áudio, né? Eu não, eu tive esse mecanismo e isso a meu favor para poder dar uma aula um pouquinho mais interessante. E o estágio da escola adventista, os professores são maravilhosos, ótimos professores, a didática que eles usam, eu consegui aprender muita coisa com os professores, né? Tipo alguns exercícios musicais, algumas brincadeiras relacionadas a figuras rítmicas, né? A notas, ações, eu aprendi muita coisa com os professores, certo? Que a gente chega num estágio, então tem uma aula a seguir. Às vezes, muitas das vezes, eles dão uma oportunidade de a gente dar um pouco de si, algo mais, né, para acrescentar naquela aula. Mas a gente tem um cronograma a seguir de ensino musical, lógico, né? E o que eu tenho a dizer do Projeto Sementes, que foi um local que eu estagiei também, que era muito voltado para crianças. E eu trabalhei somente com curso de teclado, né? Eu sou músico tecladista e aprendi muita coisa no decorrer do ano, né, com essa didática de ensino, né, da licenciatura, e eu aprendi muitas coisas no curso de música que eu não tinha ideia como funcionava ou se existia. E com esse curso, né, que a UEPA oferece para a gente aqui, nossa, abriu vários horizontes para que a minha aula fosse uma aula ministrada, uma aula, digamos assim, com mais aperfeiçoamento, com mais precisão, com mais didática, com mais cuidado, né, com a pessoa, do aluno, certo? E lá no Sementes eu tive esse contato musical, em cada horário eu dava aula para 4 a 6 alunos, né? E tinha os teclados lá para a gente dar essa aula. Também eu cheguei
lá para dar aula e os professores já tinham uma didática a seguir, tá? E eu tive que pegar essa didática e formular como eu poderia trabalhar essas aulas com a didática realmente, né, do projeto. E foi ótimo, foi maravilhoso essa experiência, eu gostei muito, né? As músicas apresentadas, as músicas dadas aos alunos, era do meu conhecimento também. Às vezes um tom mudava alguma coisa ali, mas eu dou graças a Deus por ter tido essa oportunidade de estágio com essas escolas realmente especializadas na parte prática musical. E é isso. Obrigado.